Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Fácil de achar também, né? Capítulo 21. Nós vamos ler 3 versículos. Esse capítulo fala sobre o novo céu e a nova terra. Sempre que eu leio essa parte, e também Apocalipse, capítulo 5, também me emociono muito. Muito. E eu consigo visualizar, espiritualmente falando, esse presente que Deus vai nos dar, de um novo céu e uma nova terra. Mas para que lá cheguemos, é necessário que nós deixemos Jesus, o Espírito Santo, deixemos Deus fazer em nós mudanças que nos tornem compatíveis para habitarmos nesse lugar maravilhoso. Versículo 5 diz: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Amém. Especialmente, eu quero pedir que o Augusto venha aqui e ore por esse momento, pela igreja. Ore pela pregação, eu sei que os irmãos têm orado, mas ore pela igreja, porque nós recebamos de Deus aquilo que Deus quer que nós recebamos. Amém? Que não haja nenhuma violação da palavra, mas que você receba nítida e genuína no seu coração. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nós te entregamos esse momento, Senhor, esse momento é teu. Fala direto a cada coração aqui, Pai. Nós repreendemos todo o mal que vem contrariamente ao que o Senhor tem para falar, Senhor. Tira todo o ruído, tira todo o mal entendido e, Senhor, abre o nosso entendimento para que nós possamos receber essa água da vida que o Senhor falou. A mesma água da vida que o Senhor falou hoje de manhã, Sim, a mesma água da vida que o Senhor diz na Tua palavra, que ela seja verdade hoje nas nossas vidas, Senhor. Uma fonte abundante para toda a nossa vida e para toda a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Você está preparado para uma palavra que Deus separou exclusivamente para você? E você diz: pastor, mas se ele preparou exclusivamente para mim, o meu colega vai ficar de fora, porque foi para mim. Mas Deus fala individualmente a todos. Quantos entenderam isso? Deus é capaz, o único que é capaz de chegar aqui e contemplar a todos e discernir individualmente o que cada um precisa. Isso é tremendo. É uma passagem na Bíblia que eu gosto muito. Quando Jesus estava à beira-mar, estava ali para trazer a palavra, e Pedro chega com os seus amigos, seus colegas, pescadores, e desce do barco com as redes vazias, e lava as redes. Jesus foi o único que identificou que ele estava triste.
decepcionado, porque não havia pregado, não havia pego nenhum peixe. E antes que Jesus pregasse, Jesus chama ele e diz: me empresta o seu barco. Ninguém na multidão foi capaz de, olha lá, coitado, pelo menos a Bíblia não registra. Mas Jesus olhou e no meio da multidão ele identificou, tem ali 1 ou 2 ou 3 que estão cabisbaixos. E nesta noite não é diferente. Em nenhum outro momento que Deus esteja falando conosco e que estejamos ou sozinhos ou numa multidão, você pode ter certeza que Deus identifica cada petição, cada coisa que está no seu coração, cada ansiedade sua, Deus identifica e Ele está pronto a resolver. Talvez não do seu jeito, talvez não no tempo que você espera, mas no tempo de Deus. Amém? O título dessa mensagem de hoje é O Novo de Deus. O novo muitas vezes nos assusta. O novo é, para algumas pessoas, algo inalcançável, inatingível. É algo abstrato, algo impossível. Muitas pessoas têm medo do novo. Mas a primeira declaração que nós precisamos entender, que sem perceber estamos fazendo ou precisamos fazer, é que aquele que está em Cristo é nova criatura. E as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E há coisas novas que experimentamos, mas enquanto experimentamos essas coisas novas, alguns têm o hábito de carregar as velhas, as coisas velhas. Não, eu comprei, eu não sei quantos irmãos têm o hábito de comprar uma roupa nova, mas tem uma roupa velha lá, mas eu gosto dessa roupa, só tem 3 furos, poxa. O que são 3 furos? Eu boto para dentro da calça, eu boto para dentro do vestido. Os furos não aparecem, eu gosto tanto. A minha esposa disse, tem uma meia sua aqui, ela não falou meia não, mas eu vou falar meia. Ela tem uma meia sua aqui que você gosta muito, viu, irmãos? Cuidado, hein, irmãos, não imaginem coisas que não sejam. Mas uma meia que não aperta demais o pé, uma meia que não... Mas eu já comprei, eu fui comprar um sapato um dia e falei, tem de presente aqui para você 2 pares de meia. Aí a gente vai... Mas tem que guardar as antigas. Tem que guardar as coisas velhas. E isso é tudo na nossa vida. Se não somos assim com todas as coisas, com algumas coisas nós somos. Eu tinha um amigo que ele gostava de guardar parafuso velho, prego, vai que um dia eu preciso, tem aqui um preguinho, meu parafuso, não é assim? Quem guarda tem, eles falavam, quem guarda tem. Mas há coisas que nós estamos guardando que nos obstruem de caminhar, ou pesam. A gente sai carregando pesos que não deveríamos carregar. Por quê? No momento que nós assumimos um compromisso com Jesus de seguir a Ele, nós vamos seguir aquilo que Ele vai fazer em nós. E nós precisamos aceitar. Queridos, Jesus faz novas todas as coisas, mas Ele não faz obrigando. Eu vou fazer, mas eu não quero, mas eu vou fazer. Fecha o olho. Não quero fechar, então vai de olho aberto mesmo. Não. Mas Ele quer que você perceba a novidade de vida. Eu queria que, enquanto eu estou começando essa mensagem, que você fizesse uma viagem. Que você agora não desviasse toda a sua atenção, isso vai ser por alguns segundos. Lembre quem você era há alguns anos atrás. Vocês podem lembrar? Quantos estão aqui que não nasceram num berço cristão, num berço evangélico, vamos dizer assim? Quantos estão? Levante a mão assim. Quem está aqui, olha para trás, para você ver, olha lá a quantidade. Eu já sei a resposta da pergunta que eu vou fazer, mas eu quero fazer. Você está arrependido? Quer voltar para lá? Mas muitas vezes nós agimos assim na nossa vida espiritual, agarrados em coisas velhas, quando Jesus já fez tudo novo. Quando eu digo que Ele já fez, embora você não tenha recebido, Ele já fez, já está decretado. Quando a palavra de Deus diz lá em Isaías que Ele levou sobre si
as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, ele está dizendo assim, ele tem poder sobre as enfermidades e sobre as dores, ele domina sobre enfermidades e dores. Não significa dizer, então se ele levou, por que eu estou com dor? Você está com dor porque você não quer uma novidade de vida, você está assim e não mudou a sua vida porque você não deixou, mas ele já levou, já decretou, já assinou o cheque, você pode sacar no banco de Deus, aquilo que já está decretado foi vencido lá na cruz, amém ou não? Qual é o propósito de Deus? Primeiramente, o propósito de Deus é que reconheçamos que somos falhos e, por isso, precisamos de conserto. Se você nunca se abrir para Deus, nunca abrir o seu coração a ponto de dizer, Senhor, faz de mim um vaso novo, faz em mim o teu querer, faz de mim um santuário. Eu conheço um cantor que canta essa música. O que é um santuário? Um habitat de Deus, um templo do Senhor, um lugar onde Ele vive, Ele habita, onde Ele domina. Mas você precisa dizer, e quando você faz isso, quando você fala isso, certamente Ele atende. Ele não nega nada, Ele não nega o Espírito Santo àqueles que o pedem. Ele não tem pretensão que você possa mudar sozinho. Isso é tremendo. Irmãos, coisa difícil. Quando nós encontramos uma pessoa que não gosta de alguma atitude nossa e fala com nós, você precisa mudar. E como é que eu mudo? Não sei, dá o teu jeito, muda. Que coisa difícil eu saber que eu preciso mudar e não saber como mudar. Você já foi preencher um formulário em algum lugar, um formulário difícil? Aí a pessoa diz, isso, não, você está errado, você tem que mudar isso aí. O que é que mudou? Não sei, lê aí, muda. E a gente fica aflito, olha, o tempo está passando, você tem 5 minutos, aí agora piorou. Ele não deseja que nós mudemos. Por que ele não deseja? Porque ele sabe que nós não podemos. E ele não quer que nós façamos aquilo que não podemos fazer. Porque se nós conseguíssemos, nós não precisaríamos dele. O mundo, com sutilezas, estão ensinando a gente a resolver os nossos próprios... Eu não estou falando de problema. Ô, meu irmão, você está sujo, você precisa tomar um banho. Não, Jesus há de vir dar um banho. Não, não é isso. Eu estou dizendo das coisas que são impossíveis, humanamente falando. E o mundo está fazendo propostas para que nós tenhamos um pensamento positivo. Você pode, dizer pode, eu posso, eu tomo, eu conheço. Até pega um versículo da Bíblia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o final do versículo que Paulo está querendo dizer. Eu sei ser pobre, eu sei ser rico, eu sei ser triste, eu sei ser alegre, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós temos que ter cuidado que Deus não quer de jeito nenhum, o Espírito Santo não está aqui para isso, Jesus não deseja isso, que nós mudemos sozinhos. Ele sabe que nós não podemos. Agora tem uns que sabem que não podem e falam, não posso mesmo, então não posso, então não pode, não posso, então não vou mudar. E não muda. É preciso que nós entendamos que nós nascemos com um defeito proposital, uma falha proposital, para que nós dependêssemos, uma imperfeição proposital, para que nós reconhecêssemos a única forma, reconhecêssemos e conhecêssemos a única forma de ter a nossa vida junto do Pai, através de Jesus Cristo. Precisamos dele. Precisamos dele. Amém? Em momento nenhum você pode abrir mão. Infeliz é o homem, o ser humano. Infeliz é a pessoa que imagina que eu tenho braços, eu tenho pernas. Muita gente fala, eu tenho boca, eu sei trabalhar, vendo até banana na feira, se as pessoas quiserem comprar. Se as bananas não apodrecerem, se houver quem te venda, se houver saúde na sua vida. Não, nós não somos assim. Portanto, nós não somos donos da nossa vida. Nós nascemos
propositalmente uma necessidade da presença de Deus. E é o único que preenche o nosso coração. No buraco que está faltando, o espaço que está faltando, o único que ele quebra a cabeça, que encaixa, é Ele. Isso você pode estar dizendo assim, quando é que você vai começar a pregar, pastor? Tudo isso que você falou, nós sabemos. E por que não fazemos? Nós temos que bater nessa tecla, repetir. Porque em todas as coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que nos salvou, que nos amou, que deu a sua vida por nós. Está lá em Romanos. Em todas as coisas. Todas são absolutamente todas. Então, o que é preciso para que haja mudança? Eu quero combinar com a igreja que nós todos estejamos prontos a dizer, eu preciso de uma mudança em alguma área da minha vida ou em tudo da minha vida. Há pessoas, e eu não conheço todos que estão aqui, que eu já vi que há visitantes, mas mesmo os que eu não conheço a vida íntima, total de todos eles. Algumas coisas, alguns contam, outras coisas eles escondem da gente. Até por necessidade de esconder mesmo. Não, isso aí o pastor não tem nada a ver com isso e tal. Ele vai me dar uma bronca se eu falar, enfim, nada disso, não é? Mas não conhecemos, não somos capazes de conhecer o coração das pessoas. Mas eu lhe garanto, não há aqui uma só pessoa, e nem aqueles que estão ao alcance da nossa gravação, que não tenha necessidade de mudar, ao menos, um detalhe. Mas não é mudança, você precisa ficar mais simpático, não são dessas mudanças. Porque os antipáticos também acho que vão para o céu. Por quê? Porque ele vai receber um outro corpo. Então, a boca dele que era assim, o que é? Quando ele receber outro corpo, olá. Essa boca vai ser diferente. Então, não estou falando disso. Eu estou falando de algo que nos impeça de ter uma vida abundante com Deus. A propósito, no mês de julho e de agosto, julho já passou, agosto estamos nele, nós estaremos orando sempre ao final dos cultos da noite, para que nós tenhamos essa vida abundante. A primeira pregação é importante que você veja, está lá no YouTube, porque nós não falamos assim, não, você tem direito. É direito nosso porque Jesus comprou na cruz, mas nós não temos o direito de dizer assim, não. O pai falando, ô filho, vai lá, ele tem direito. Oh, olha lá, vai lá, morre. Não, ele tem direito. Olha que menino bom, olha que menina boa. Não. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, defeituosos. Então, a primeira coisa que nós precisamos é acreditar que realmente há solução para a nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, queridos. E se você está esperando isso, qual é a doutrina da igreja? Estou pensando que eu vou para a igreja. E se você pensa diferente disso, você pode vir, mas fica quietinho, porque essa é a nossa doutrina, eu acredito nisso que eu vou falar. Por que as pessoas suicidam? Suicidam porque dizem, eu não aguento mais, eu não tenho esperança, eu não acredito, então eu vou suicidar. E eu tenho muita dificuldade. Você acredite, estou dizendo o pastor Isaías, eu tenho muita dificuldade de crer que a pessoa que suicida, que tira a sua vida, abrindo mão, ele está abrindo mão de Deus para entrar na sua vida e fazer mudança, que ele possa ter a salvação. Eu tenho essa dificuldade. Pastor, eu não concordo com isso. Depois você me dá uma aula, irmão, me mostra na Bíblia, mas não mostra um trecho. Vamos no contexto geral da Bíblia. Esse não é o tema. Eu só disse, por que eu suicido? Por que a pessoa suicidou? Por que a pessoa abriu mão de um casamento? Por que a pessoa abriu mão e uma cura numa enfermidade, um problema espiritual? É porque talvez não tenha acreditado que haja solução para a vida dele. Esse é o ponto número 1, irmãos. É o ponto número 1. Se nós não acreditarmos
naquilo que estamos buscando, é melhor não buscar, que nós vamos fazer papel de tolo. Se nós estamos seguindo com Cristo, se nós estamos, como disse o Augusto hoje de manhã, sendo chamados para uma grande ceia, que é muito mais do que uma comilança, mas estarmos sendo honrados pelo dono da ceia, pelo dono da festa, se nós somos chamados, e não acreditamos nem que vai haver comida, é melhor você não ir. Eu não sei se os irmãos têm um hábito, algumas festas que me chamam, eu não acredito que vai ter muita comida não, então eu já forro o estômago em casa um pouquinho. Porque eu já passei aperto, irmão. Já passei aperto. Já fui chamado para um casamento que não tinha nem um copo d'água. Eu falei, misericórdia. Mas eles optaram de não dar festa, fizeram uma viagem, enfim. Mas pode acontecer. Então, há coisas que nós não acreditamos. E se nós não acreditarmos que possa haver solução para a nossa vida, nem me peça para orar por você. Eu não estou dizendo que você não tenha fé em Deus, que Deus pode fazer, não é isso não. Se você não acredita que a sua vida pode mudar, a Bíblia é cheia de versículos, de passagens, de textos, de contextos, mostrando que Deus nos surpreende. Ele nos dá infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Ele fez as coisas loucas para confundir as sábias. Ele fez as que não são para confundir as que são. Ele traz à existência o que não existe. Olha que Deus maravilhoso. E como é que eu posso não acreditar, não aceitar que haja solução para a nossa vida? Ninguém é tão miserável, tão pecador, que não possa ser alcançado por Cristo. E às vezes nós achamos que o nosso vizinho não pode, não tem salvação para ele. Aquilo ali foi quem ensinou a Satanás, de tão ruim que o cara é, ele é professor de Satanás. O apóstolo Paulo, falando aos crentes, aqueles que tinham se convertido ao Evangelho, ele diz assim, então agora vocês são, mais ou menos com essas palavras, né? Agora vocês são pessoas salvas, pessoas novas. Então se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Ele está dizendo, decida fazer isso, mas você não pode fazer isso sozinho. Qualquer mudança da sua vida, você não pode fazer sozinho. Então, além de não haver ninguém tão pecador e tão miserável que não possa ser alcançado por Cristo, também há em Cristo um desejo e um propósito enorme de nos tornar parte do corpo dele. Eita, que coisa! Eu pensei que a igreja ia soltar um aplauso aí agora. É porque vocês estavam orando e não ouviram eu falar, né? Então eu vou falar de novo. Há um desejo e um propósito enorme de Jesus em nos tornar parte do corpo dele. Uhul! Então aquele negócio, Senhor, se o Senhor me quiser, fecha a boca. Eu não sou digno, eu já sei, fui eu que te fiz. Quando Moisés começa a conversar com Deus, lá em Êxodo, Deus chama, vocês conhecem a passagem, muito interessante, tem uns negócios aí que passa despercebido, né? Em Deus. E ele diz assim, mas eu não posso ir para o Egito, o senhor está me mandando? Por quê? A minha língua é pesada, eu sou gago. Ele não falou com esses termos, ele diz isso. Aí ele diz, eu sei, fui eu que te fiz assim. Pode ver lá. Fui eu que fiz o surdo. Fui eu que fiz as pessoas, fui eu que fiz. Alguém um dia perguntou a Jesus, Jesus, esse moço é cego. Quem pecou para que ele ficasse cego? Foi ele? Foram os pais? Foi algum dos seus ascendentes? Quem foi? Ele disse, ninguém. Isso é para que seja manifestada a glória de Deus na vida dele. Vocês estão entendendo a profundidade, irmãos? Eu estou tocando nisso porque às vezes nós não temos uma vida abundante com Deus
de diálogo e sentir mesmo no meio de uma multidão, nós podermos parar assim e ouvir a voz de Deus. Falta isso em nós, é porque nós não queremos, porque o desejo dele é que ele seja a nossa cabeça e nós o corpo dele. Olha que lindo! Mas há uma outra coisa, para que haja a novidade, para que tudo se faça novo em nós, que aceitemos a nova vida, valorizando o presente e o futuro, e deixando o passado completamente enterrado. Completamente enterrado. Irmãos, como tem gente que experimenta as coisas novas e de vez em quando dá saudade das coisas velhas e vai lá no lixo buscar as coisas velhas. Vai lá no seu subconsciente. Eu me lembro. Até que hoje eu sou uma pessoa tão feliz, sabe, irmão? Muito feliz. Eu vejo, você é mesmo muito feliz. Eu sou feliz, constitui uma família. Graças a Deus. Me lembro quando eu era jovem, aquele desgraçado daquele cara lá, meu vizinho, fez não sei o quê. Bati nele, ele veio com um pedaço de pau, quebrou minha cara, eu arrebentei ele. Mas eu sofri muito aquele dia. Irmão, você está sofrendo depois de ter experimentado uma novidade de vida? Você já foi a algum restaurante ou algum lugar que você comeu uma comida, almoçou, jantou, comeu uma comida, um salgadinho, e que te fez muito mal? Duvido que aqui dentro não tenha... Quantos já foram? Vigia onde vocês vão, irmão. Mas eu tenho certeza, vocês já foram num lugar, numa festa, que você comeu aquela comida dos príncipes, já foram? E eu imagino que você comendo assim, meu Deus, uau! Quando eu como esse aqui, eu me lembro daquela carne podre que estava mal passada comigo. Duvido, irmãos. Alguém faz isso? Alguém faz isso? Ai, que saudade que eu tenho daquele torresmo duro que eu comi e quebrei o dente. Ai, que saudade que eu tenho daquele dia que eu fui naquela cidade, fiquei num hotel cheio de baratas. Saudade. Mas hoje eu estou nesse lugar aqui. Irmãos, as coisas ficaram para trás, elas têm que ser esquecidas. Se alguém está dizendo, pastor, o senhor está pregando uma pregação que isso nunca aconteceu na minha vida. Eu até acredito, mas guarde ela porque você vai precisar de usar na vida de alguém. Porque Jesus te colocou aqui para você ser um compartilhador daquilo que Ele faz na sua vida. Você é um discípulo, mas é um discipulador. Ensine, passe para as pessoas. Não fale assim, querido. Você não sabe o que Deus tem na sua vida. Cristo faz novas todas as coisas. Importante. Não para exibir um troféu do que Ele é capaz. Ele não precisa. Mas para formar discípulos dEle. Deus não tem nenhuma necessidade. Olha só. Está vendo a vida ali do Tiago? Estou. Fui eu que fiz. Deus não precisa disso. Ele sabe quem Ele é. O diabo sabe quem Ele é. Satanás, Deus estava reunido com os seus anjos e tal, ele vai e aparece lá no meio da reunião, intruso. E aí? Ele não perguntou se está tudo bem, porque para o diabo não está tudo bem, nunca, né? E aí? Você está vindo de onde? Estou vindo da terra. Rodeei lá, dei uma volta, passei em Camboinhas, passei em Piratininga. Aliás, ele deve ter passado mesmo em alguns lugares aí ultimamente, que meu Deus, enfim. Você conheceu lá o meu servo Jó? E antes que ele respondesse, Deus começa a falar. Homem íntegro, fiel,
obediente. Eu imagino que o diabo, não tendo nada para falar, foi ficando sem graça e disse, mas também o Senhor fez ele ser assim. Ele não falou com essas palavras, mas quer dizer isso. O Senhor o cobre, o Senhor o guarda, o Senhor o sustenta. Então, queridos, amém? Olha para mim. Até o diabo sabe o que Deus faz por nós. Ele sabe a natureza de Deus. Ele conhece o propósito de Deus. E você ainda não? Você está perdendo um tempo, porque ele nem segue a Jesus e já sabe mais do que você. Então, Cristo ele não precisa mudar para erguer um troféu do que ele é capaz. Mas ele faz isso para que você creia nele, tenha necessidade creia nele e o ame a ponto de ter eu sinto necessidade de falar aquilo que eu tenho visto e tenho ouvido. Conforme Pedro e João disseram, quando foram arguídos. Não deixe, não fale, vou soltar vocês da cadeia, mas embora, vaza! Não falem mais nesse nome aqui. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E ainda, Cristo mostra o seu amor, nos perdoando e nos restaurando. Não para que apenas possamos nos alegrar com a mudança, mas para que sejamos investidores dele no reino do céu. Irmãos, tudo que Cristo é que nós repassemos aquilo que temos recebido. Se você tem algo para mostrar, algo novo, se alguém consegue olhar para você e ver algo novo, não deixe de dizer qual é a receita. Não deixe de oferecer ao menos. Pode ser que a pessoa não queira, pode ser que a pessoa nem entenda, mas ofereça. Quantas vezes, irmãos, na minha vida, que já caminhei bastante, eu tive oportunidades de às vezes falar com alguém sobre Jesus e receber um deboche, receber alguma coisa, ou então a pessoa ser cética. Mas passa um tempo e diz assim, vem cá, aquele negócio que você me falou ainda está valendo? Me diga aqui, me conta melhor. Aquele dia aí ele dá uma desculpa às vezes, mas não importa. Aquele dia eu estava muito ocupado, estava pensando em outra coisa e tal, não te dei muita atenção, mas como é que é isso? Deus é poderoso, irmãos, Ele quer fazer tudo novo em nós. Pastor, mas Ele fez a semana passada, já está velho, irmãos, já está velho. Diariamente Ele quer que nós renovemos com Ele a nossa gratidão a Ele, a nossa adoração a Ele. Tem alguns pastores, eu de vez em quando cito, mas ela tem que ser bem encaixada, né? Uma unção nova, uma unção fresca. E às vezes nós estamos falando daquela unção, Deus é bom, eu me lembro do milagre que Ele fez através de mim, como eu lembro, eu choro, e é verdade, Ele chora mesmo, e é verdade, o milagre mas quando foi isso? Em 1962. Mas só teve esse, irmão, não teve outro em 1963. Aí quando você diz, ele vai chegar em 2024, aí ele volta para 1958. E ele não sai dali, por quê? De uma certa forma, ele paralisou o agir de Deus na vida dele. Vamos concluir. A Bíblia está cheia de pessoas que, se fôssemos nós lidando com eles, nem conversaríamos. Pessoas como Raabe, nossa, Pai. E aprove a Deus escolher a casa de Raabe para esconder os espias dele. E dali, dessa linhagem, estar esse que nós seguimos, que se chama Jesus. Isso não quer dizer que ela continuou prostituta, irmãos. Eu já vi alguém dizendo assim, Jesus veio de uma prostituta, então ele não tem nada, ele ama as prostitutas. Não, ele não só ama as prostitutas, ele ama as prostitutas,
os assassinos, os ladrões, tudo coisa ruim ele ama. Por quê? Ele ama que ele diz assim, uau, ele lambe os beijos, eu vou fazer uma nova criatura aqui. Porque se você é totalmente novo, ele não tem nada para mudar em você. Mas eu também não estou dizendo para você virar coisa ruim, para Jesus fazer coisa nova em você. Cuidado, isso pode acontecer, não é? Pode acontecer, já aconteceu em outros casos. Né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cuidado com esse versículo que ele mal colocado, o que Jesus está dizendo é o seguinte, o que a palavra está dizendo é o seguinte, ainda que tenha havido muita abundância de pecado, muito problema, a graça é muito superior e superou todas as coisas. Ele não está dizendo assim, para a graça abundar precisa ter muito pecado. Não, você pode não ter pecado nenhum e Jesus olhar e dizer assim, você não tem pecado, mas se não me aceitar não vai para o céu do mesmo jeito. Então você precisa me aceitar, mas não, quanto eu pago? É de graça. Qual é o nosso propósito, então, nessa noite? O propósito da Shalom, a visão da Shalom, que nós temos pregado desde que começamos o primeiro trabalho aqui. Que nós sejamos, como Igreja de Cristo, usados para restaurar vidas para Ele. Não tem outro propósito. Não há outro propósito. E deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Muitas pessoas dão muito valor a quantas pessoas aceitaram Jesus aqui numa noite ou no mês e quantos ganhamos para Cristo. E eu conheço muitas igrejas, já ministrei em igrejas assim, que as pessoas têm o prazer, mas não está errado não, que legal, né? Trazer pessoas de fora. Agora, quantos doentes que estão congregando com você aqui, que você, pelo poder de Deus, foi usado para curar, para transformar? Isso é tão importante quanto. Quando Jesus disse, fazei discípulos, ele está falando inclusive para você que é crente e não é discípulo. Para você que é crente e não é obediente à palavra. Isso é tão importante quanto. Nós levamos um tempo aqui na igreja e hoje estamos conversando na hora do almoço. Vem aí o novo Raízes, já mais um. Raízes é um tipo de encontro com Deus que nós fazemos, temos feito aqui na igreja para não dar gastos, que são sempre 50, 60 pessoas. E vem aí. E nós ali trabalhamos com a pessoa para que ele tenha uma vida abundante em Cristo. E ali nós largamos as mazelas, confessamos os nossos pecados. Ali nós ministramos sobre vidas, pessoas são libertas, algumas são até possessas, outras não, mas isso não interessa, eu não vejo isso. Eu vejo a libertação. Pessoas são batizadas no Espírito Santo. E ontem me perguntaram no Connect que fizemos ontem, pastor, mas a diferença e tal, eu falei, olha, isso não é uma aula para isso, se nós falamos no Raízes, e prega mais sobre isso, pastor, vamos entrar. Julho, agosto, setembro, outubro, o tema será o Espírito Santo. Tá? E nós teremos a oportunidade de falar várias vezes sobre isso, mas só saberá você, se você pedir e deixar ele entrar em você e te fazer uma nova criatura. O Espírito Santo para o trabalho. Não é o Espírito Santo da regeneração que todos temos dentro de nós. Eu te batizo, hoje batizamos ali, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos enxerta no corpo de Cristo. É dado a Ele. Jesus foi quem morreu, o Espírito Santo não morreu. Quem morreu foi Jesus, embora seja a mesma entidade, isso é confuso. Deus enviou, Jesus morreu, o Espírito Santo estará em nós. É Ele que enxerta no corpo de Cristo todas as pessoas que aceitam. Ele dá o selo, por isso que a Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. E como é que nós restauramos, para concluir? Gerando novas criaturas, gerando discípulos de Cristo, gerando herdeiros da promessa e gerando pessoas comprometidas com o crescimento do reino do céu. Amém ou não?
antes da ceia, nós vamos orar pelas pessoas que, de alguma forma, receberam essa palavra como o irmão Augusto orou, abriu seu coração e viu ali cair alguma semente e disse: sim, há algo que eu preciso. Então feche os seus olhos agora, seja muito sincero, rasgue o teu coração com Deus, rasgue. O apóstolo Paulo disse: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Seja sincero com Deus, diz: Senhor, muda o meu ser, muda o meu ser, me faz novo, habita em mim, Senhor. Habita em mim, Senhor. Faz de mim, Senhor, uma nova pessoa. Vai falando isso com Ele. Talvez antes de você parar de orar, você já vai sentir a mão de Deus entrando no seu peito assim, lá dentro da sua alma, massageando você para você não sentir dores. É a anestesia dele. Porque Ele agora vai arrancar com raiz e tudo. Todo mal. Toda pedra de tropeço. Tudo aquilo que impede o agir de Deus na sua vida. Você pediu? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você vai receber galardões. Vamos ficar de pé agora. Eu quero te desafiar. Se você orou assim e que quer alguma mudança, não precisa me dizer qual é. Você já falou aí com Deus. Vem aqui à frente agora, eu quero orar por você, para a seguir nós passarmos para a ceia do Senhor. Venha. Não tenha vergonha. Você quer um novo casamento? Você quer uma nova vida espiritual? Você quer uma nova vida social? Mas você quer principalmente uma nova vida de fé? Isso é mais importante. Por isso que Jesus diz que busquem vocês primeiro o reino de Deus. E aí vocês vão encontrar todas as coisas que vocês estão procurando. Sabe qual é o contexto disso? Ele não está dizendo assim: seja crente primeiro, depois que você for crente, que você for aos cultos e tal, vai sobrar um tempo para você ver as outras coisas. Não está falando isso, não. Vocês estão procurando o quê? Eu estou procurando sucesso na vida, estou procurando saúde, eu estou procurando... Aí você vai pensando tudo aquilo. Então busque o reino de Deus, porque você é súdito dele. E quando você encontrar o reino, ele te aceita e todas essas coisas são suas, porque ele vai te dar de presente. Amém ou não amém? Há mais alguém? Pode vir aqui. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que não decidiu ainda ter uma vida com Ele?